Fala, turma boa, professor Almeida Júnior no pedaço, no canal Bora Atualizar, geografia e atualidades para você de uma forma rápida, fácil, eficaz e eficiente. É aqui no nosso canal. Turma boa, liberdade, ocupação, orientação, disseminação, autoridade, autoritarismo, constituição, são termos, são palavras que hoje estão presentes no nosso encontro aqui no canal Bora Atualizar. Qual a temática de hoje? Espaço. Só que o espaço associado aos tipos de estados de exceção. Vamos tentar entender, você sabe o que significa estado de emergência? Estado de calamidade pública? Você sabe quais são as formas de estado de exceção? Isso na organização tanto social das inter-relações, quanto principalmente na circulação no espaço geográfico brasileiro? Não sabe? Pois você está no canal certo. Solta a vinheta, papai! Tudo bem? Tranquilo? Turma boa? Turma, nós temos hoje a forma de abordar para vocês uma das formas mais práticas, tá? De você entender, tá? A questão dos estados de exceção ou os estados excepcionais junto à Constituição Brasileira de 1988. Só que nós vamos fazer uma pegada associada à questão de espaço, tá? Já que nosso foco é atualidades e também a disciplina ou componente curricular geografia, que fazem parte da área de conhecimento de ciências humanas e sociais aplicadas, ok? Então observa bem, circulação de pessoas, circulação de bens, circulação de produtos, serviços, tá? São situações econômicas e sociais muito pertinentes à construção do espaço geográfico em qualquer parte do mundo, em especial no nosso país. Por quê? Porque é recorrente a circulação, é recorrente a necessidade, tá, de trâmite, é recorrente a necessidade de fluxos. Porém, tá, em tempos de pandemia, essa circulação, esse trânsito, esses fluxos, eles precisam ser muito mais administrados, monitorados, fiscalizados e, sobretudo, orientados. Por isso, nós resolvemos gravar para você, para a sua preparação do teu tão sonhado exame de seleção, algo referente aos possíveis estados de exceção junto à construção e organização do espaço geográfico brasileiro em tempos de pandemia. Pegada louca, não é verdade? Mas estamos aqui com esse desafio. Observa bem, já mencionei para vocês que a questão da organização do espaço geográfico se faz necessário, tá certo? Leis, normas, regras, logicamente constitucionais. A nossa Carta Maior de Leis, Normas e Regras, a Constituição de 1988, tá? Ela reza a questão dos estados de exceção junto à nossa forma de se organizar. Entre os artigos 136 ao 144, no título 5, né, nós temos a questão dos os estados de exceção. Mas antes de chegar nos estados de exceção, com relação à organização social brasileira em tempos de pandemia, é bom você lembrar que existem duas situações que antecedem esses estados de exceção, que é justamente o estado de emergência e o estado de calamidade pública. Eu gosto de fazer a diferenciação com relação a estado de emergência e a estado de calamidade pública. Geograficamente, eu gosto de afirmar assim: o estado de emergência é quando o problema está na iminência de ocorrer. Tá? É quando o Covid-19 chega, tá certo, a ser possivelmente registrado junto ao espaço, aos tratamentos de saúde, ao sistema público de saúde brasileiro. Então, geograficamente, você deve afirmar o quê? Aí eu tenho um possível estado de emergência. Geograficamente também, eu gosto de afirmar que o estado de calamidade pública é quando eu tenho, literalmente, não mais a iminência, tá? Agora eu tenho a ocorrência do fato. Tá certo? Eu tenho uma ocorrência, eu tenho a constatação, tá, do vírus, a constatação da epidemia, a constatação da pandemia, tá certo? Nós também já falamos para vocês que a diferença lá do surto até a pandemia vai justamente à escala geográfica. E quando você se deparar com uma questão, quando você se deparar com um item, você já vai saber o que é escala geográfica. Quando você lê alguma coisa em geografia que tem uma palavra escala, você já sabe que ali naquele momento, tá, está se referindo à questão de tamanho. Então,
Observou alguma coisa em relação à organização do espaço brasileiro? E a partir daí, tá, do estado de calamidade pública, que se tem uma atenção muito mais maior, tá, com relação à organização, com relação aos fluxos, com relação à expansão do problema, em especial, infelizmente, do novo coronavírus, o SARS-CoV, ou batizado no nosso país como Covid-19, e no mundo inteiro, por que não assim afirmar, tá bom? Beleza, então vamos para a questão dos estados de exceção. Olha, lembre-se que a aula, que esse encontro aqui no canal Boa Atualizar, nesse caso, está especificamente focado nos estados de exceção, associado às formas constitucionais de se organizar, tá certo, o espaço geográfico brasileiro em tempos de calamidade pública, beleza? Não esquece disso, já que, tá, tivemos em 2020 a Lei 13.979/2020, que instalou, tá certo, oficialmente o estado de calamidade pública. Isso levando a possibilidade da adoção e da prática, da execução de políticas públicas restritivas com relação ao combate ao Covid-19. Beleza? Ok. Almeida Júnior, canal Bora Atualizar. Quais são os 3 estados de direito que estão lá no título 5, entre os artigos 136 ao 144. Quais são os tipos de estados excepcionais que nós temos constitucionalmente legais que trabalham com a organização social do nosso espaço em tempos de calamidade? Vamos lá. Nós temos o estado de defesa, nós temos o estado de sítio e nós temos também a intervenção federal. Para que serve isso constitucionalmente falando? Primeiro, traz para a geografia. Pela 4ª vez, eu estou batendo muito nisso para você entender. Ele serve para restabelecer, através de medidas extraordinárias, a ordem social, a ordem espacial. Tá? Então isso a geografia nos interessa demais. Por quê? Porque esse restabelecimento, através de medidas extraordinárias, você tem literalmente a continuidade da normalidade constitucional e também da normalidade, tá certo? Da construção espacial brasileira. Não esquece disso, tá? O foco dessa aula é você associar, é você fazer o link entre os estados de exceção e a organização do espaço brasileiro em tempos de pandemia, tá bom? Além disso, não esquece que os estados de exceção, eles têm prazo, tá? Eles são temporais, eles não são indeterminados, com algumas restrições, com algumas condições, tá certo? Lá na questão do estado de sítio, que a gente vai ver já já. E um detalhe, se você ficar até o final, você vai ter uma informação bônus, tá bom? Beleza, entendi. Mas Almeida Júnior, professor Almeida Júnior, quais são os princípios para esses estados de exceção serem instalados no nosso país? Nós temos 4 grandes princípios. Nós temos o princípio da necessidade, da excepcionalidade, da temporalidade, da obediência restrita. Desses 4 princípios que eu citei para vocês, 2 nos chamam bastante a atenção com relação a esses estados de exceção, que é justamente o princípio de temporariedade acompanhado ao princípio da necessidade. Como é que a gente interpreta isso numa questão de humanas e sociais? Tá? Os estados de exceção, eles têm prazo determinados para a sua execução e do seu cumprimento. Daí a questão do princípio da temporalidade, tá bom? E a questão do princípio da necessidade, professor? Ele é justamente, tá, a partir de qual fato? É justamente o termo mais recorrente a esse. É necessário por quê? O que está perturbando, o que está desequilibrando a organização, a construção espacial brasileira em tempos de pandemia, certo? Beleza? Por que eu estou citando bastante esses 2 princípios? Porque quando você tem esse estado de exceção e nós não temos a obediência desses 4 princípios básicos, em especial desses 2 que eu citei por último, você tem algumas desarticulações, alguns desequilíbrios na organização social, tipo arbitrariedades, tipo um possível golpe de Estado, ou ainda associada à questão de possíveis implantação de ditaduras, tá certo? Então isso tudo vai impactar diretamente onde, professor Almeida Júnior? Na organização social.
Aí você diz assim, mas eu não consigo entender porque a expressão organização social. Porque é justamente a partir, tá, das normas e das regras que nós temos a construção do espaço geográfico em qualquer área geográfica, tá certo? Nós já falamos para vocês em outras aulas e aqui mesmo no nosso canal, tá, que o mundo gira em torno de interesses, necessidades e opções, tá? Essas três coisinhas básicas, elas norteiam a organização espacial de qualquer área geográfica do nosso planeta, ok? Estado de defesa, vamos nele. Ele está presente junto ao artigo 134, tá? Da Constituição Federal, lá no título 5 que nós mencionamos para vocês. Quais são os verbos que você vai ter que lembrar? Lembre-se dos verbos preservar, restabelecer. São dois verbos fortes, que trabalham com o quê? Preservar e restabelecer o quê? A ordem pública. Quando eu tenho, tá certo, um momento de instabilidades institucionais, tá? Eu tenho a possibilidade, na Constituição brasileira, de ter um decreto esse que só pode ser originado do presidente, do executivo, não esquece disso, ok? Para combater essas possíveis rebeliões. Ok, está implantado, a partir disso, o estado de defesa. Quais são as hipóteses que são necessárias serem levadas em consideração para se decretar um estado de defesa para organizar as relações espaciais e sociais no Brasil? Eu tenho que ter uma grande iminência de instabilidade, ou seja, é o princípio realmente da necessidade, realmente está ocorrendo uma instabilidade constitucional, institucional, então vamos implantar o estado de defesa. E a outra hipótese para se reorganizar ou organizar o espaço brasileiro através das relações, fluxos, tá? Eu tenho a questão da calamidade com proporções desastrosas. Um furacão, um vulcão, tá certo? Um terremoto de grande magnitude, tá certo? São exemplos que você pode associar para a obediência desse texto constitucional. Além dessas duas hipóteses, eu tenho a questão do prazo. Lembra que eu falei? Para se decretar um estado de exceção, o princípio da temporalidade tem que ser muito bem visto. Geralmente nada é constitucional. O estado de defesa ele pode ser estourando em 30 dias, podendo se prorrogar por única e exclusivamente uma vez com a mesma duração de 30 dias. Observa, tá certo? Que tem um detalhezinho básico, e aí entra a questão da questão espacial. Por quê? Porque a questão do estado de defesa ele está associado à questão da área geográfica restrita. Tá? Tem que ser escolhida, tem que ser mencionada, tem que ser justificada junto ao Congresso, através da presidência que faz isso. Olha, o que a presidência tem que fazer? Consulta seus conselhos. Quais são os conselhos, professor? Eu tenho o Conselho de Defesa e eu tenho também um Conselho de Segurança Nacional. Tava bem, Roberto? Tava bem. E aí você tem a presidência, tem que seguir um trâmite, ou seja, o presidente, a presidência, o executivo tem que consultar os seus dois conselhos, o Conselho de República e o Conselho de Defesa. A partir disso, lembrando que esses conselhos, literalmente, eles são consultivos. A partir disso, o presidente, o executivo, tramita isso, tá, para a questão do Congresso. Turma boa, eu não vou estar me atendo à questão de prazos e de entrega de 5 dias, 10 dias e tiver de férias, porque isso é mais associado estritamente a conteúdo de direito institucional ou constitucional, melhor dizendo, tá bom? Então eu deixo isso para os mestres do direito constitucional. Mas o trâmite é esse. Presidente decreta, tá? A partir dos conselhos de defesa e dos conselhos de república, esse decreto leva para análise do Congresso, o Congresso confirma ou revoga, tá certo? E aí você vai ter a implantação ou não do chamado estado de defesa. Não esquece, o estado de defesa, ele tira alguns direitos fundamentais constitucionais. Por exemplo, as prisões. Tu sabe que no nosso Brasil, nós só podemos ser presos a partir de uma ordem judicial ou em flagrante delito. Esses direitos a nós atribuídos, eles são cesseados quando se instala a questão do estado de defesa. E observe que eu estou caminhando para a questão não criminal, não penal. Eu estou indo para a questão espacial. Então há algumas restrições, por isso os estados de exceção são medidas restritivas. Tá? Então essas medidas restritivas estão associadas principalmente ao quê? À ocupação espacial.
Logicamente, todo ato tem uma consequência. Eu elenquei duas consequências que vão impactar, ou que impactaria, vou deixar assim o tempo do verbo, no passado ou na possibilidade de acontecer, junto à organização tanto social, econômica, quanto principalmente a organização espacial brasileira. Quais são as consequências? Como eu mencionei, a restrição aos direitos de reunião, por exemplo, tá? Ou seja, a restrição aos direitos de aglomeração, acompanhado de outra consequência que tem muito a ver com geografia, tá? Que é justamente a ocupação e o uso de bens e serviços públicos, tá ok? Acompanhado também do acompanhamento de serviços de circulação, por exemplo, de postagem. Então, turma boa, tu pode observar que o estado de defesa, ele é, a princípio, vamos colocar assim, bem, entre aspas, né, ameno, mitigado com relação a essa ocupação, com relação a essa organização das relações. Segunda forma de estado de exceção ou excepcional é justamente o estado de sítio, tá? Então o estado de sítio ele só deve ocorrer constitucionalmente, e está lá no artigo 137 da Constituição Federal, quando o estado de defesa, ou seja, as medidas anteriores, não foram eficazes e nem eficientes. Então, mais uma vez, eu tenho a possibilidade de organizar as questões sociais, as questões econômicas, as questões espaciais a partir de um decreto, a partir da implantação de um estado de exceção, agora chamado de estado de sítio. Nesse caso, nós temos três hipóteses para o estado de sítio ser levado em consideração justificadamente. Vamos lá. Hipótese número 1. Quando eu tenho a comoção grave através da repercussão nacional, a agressão às instituições, tá? Segunda hipótese, quando eu tenho um estado de defesa ineficaz, que foi a fase número 1 que eu acabei de mencionar para vocês, tá certo? E a terceira hipótese, para se decretar, para se levar essa possibilidade mais justificada, é justamente quando eu tenho uma declaração de guerra ou uma ameaça armada, tá, ao Brasil. Então são essas as três hipóteses que você tem para se implantar o estado de sítio a partir do artigo 137 da Constituição Federal. Lembra que eu mencionei no começo do nosso encontro aqui os principais, fica redundante, né? Os principais princípios. Vamos recordar quais são eles? Princípio da excepcionalidade. O que é isso, Almeida Júnior? São situações atípicas, são situações anormais para se implantar, para se regular, para se legitimar, para se justificar essa forma de organização espacial através do estado de sítio, tá bom? 2, nós temos o princípio da necessidade. O que eu devo entender por princípio da necessidade? É quando o estado de defesa, que é a medida anterior, tornou-se ineficiente, tornou-se ineficaz. Então abre-se lacunas constitucionais, abre-se precedentes para se levar à justificativa do estado de sítio. Além desses dois princípios, não esquece os demais, Temporariedade acompanhada do princípio da obediência restrita. São os 4 principais princípios que aqui nós temos que trabalham com estado de exceção na tentativa de se organizar as questões espaciais no Brasil a partir da Constituição de 1988. Ok, qual é o trâmite, professor Almeida Júnior? Presidente, mais uma vez ele ouve os órgãos consultivos, Conselho de Defesa, Conselho de República, tá bom? Lembre-se que eles são consultivos, são sugestivos e são recomendações, tá bom? É a possibilidade e a missão desses conselhos. Leva-se isso ao Congresso, mais uma vez o Congresso revoga ou autoriza, autorizando a partir de justificativas constitucionais, se tem o decreto justificado do estado de sítio. Logicamente, nesse caso específico, você vai ter a ausência de restrições espaciais. Cuidado com isso, tá bom? Pode ser por 30 dias ou prorrogado por tempo, certo? De 30 dias, 30 em 30 dias você tem. Lógico, eu não posso deixar passar, porque nós estamos falando de organização espacial brasileira a partir do estado de exceção. Quais são as formas, quais são os tipos, quais são os vieses,
vamos colocar assim, palavra bonita, né? De controle através do estado de sítio. Você vai ter a questão das interceptações, tá? De correspondências, você vai ter o controle da imprensa, você vai ter a detenção e a apreensão sem autorização judicial, tá certo? Levado à autoridade judiciária competente, tá? Lembrando que o estado de sítio também, uma autoridade tem que ser nomeada para dirigir tudo isso. Turma, tá observando que as restrições são maiores. O fluxo, o ir, o vir, a circulação, não só de pessoas, mas de bens, produtos, serviços, nessas formas de estado de exceção, são bem maiores. E um detalhe, são realmente constitucionais. A informação bônus, lembra do Rio de Janeiro? Lembra? Lembra que o Brasil já passou, não por essas duas formas de estado de defesa e estado de sítio, de organização constitucional de excepção, tá certo? Excepcional. Mas a intervenção federal é a nossa informação bônus. Nós já tivemos no estado do Rio de Janeiro recentemente. Qual é a relação, qual é a origem, qual é o procedimento, tá certo? Que surge a questão da intervenção federal. É também um estado de exceção contido lá no título 5 da Constituição Federal de 1988. Mas aqui na questão da intervenção federal, você vai ter uma relação entre a autonomia, tá, e a situação anormal. Há de se ressaltar que a autonomia das unidades federativas, quando se implanta um estado de exceção, elas são pausadas, tá certo? Elas ficam em stand-by, não esquece disso, tá bom? A intervenção federal está associada ao quê? A suspensão temporária, tá certo? Da autonomia das unidades, que eu já mencionei, acompanhada de quê? Da ocorrência, né? A ocorrência sem demais possibilidades, tá? Associada à questão, mesmo em conformidade com os artigos 34 e 35 da Constituição Federal. Objetivos da intervenção federal. Aí aqui já é mais a questão do uso, aqui já é mais a ocupação mesmo do espaço, tá? Quais são os objetivos? Eu elenquei grandes 3 objetivos. Número 1, manutenção da integridade do espaço nacional, certo? Número 2, objetivo da intervenção federal. Eu elenquei a repulsão à invasão estrangeira, tá certo? E o objetivo número 3, a intervenção federal, em no tocante à organização constitucional excepcional do espaço geográfico, eu elenquei a reorganização, por exemplo, das finanças. Aí é quando você tem a questão das dívidas das unidades suspensas, aí quando você tem o estabelecimento, por exemplo, de tributos a partir do governo federal, naquele momento, tá certo, que você tem intervenção federal. Lembrando que aqui nesse caso, há uma certa mitigação dessa forma de estado de exceção. Por quê? Porque no caso da intervenção federal, ele é um ato coletivo, tá? No caso do estado de defesa, no caso do estado de sítio, tá? Você observou bem na nossa fala que ele é mais restritivo, ele é mais específico ao executivo, sem não esquecer da revogação ou da possibilidade de autorização do Congresso Nacional. Nesse caso da intervenção federal, não, ele é um acordo, ele é um combinado. Tá? Não esquece disso, a informação, por isso que é a informação bônus para você, tá bom? Não esquece, tá? Na intervenção federal você vai ter, o presidente ele pode ter 3 caminhos. Ele pode decretar através de ofício, ele pode decretar através de forma espontânea, aí entra a questão coletiva, e também o presidente pode implementar, melhor dizendo, não implementar, é implantar mesmo a intervenção federal a partir da questão discricionária, beleza? Turma boa, essa é nosso recado, nossa dica hoje. Os estados de exceção na Organização Espacial Brasileira em momentos de crises, tá bom? Não esquece de dar um like pra gente, não esquece de compartilhar, porque isso ajuda demais a crescer nosso canal e a gente gravar com cada vez mais, com qualidade e produtividade para você ter uma alta performance nos seus exames de seleção. Sou o professor Almeida Júnior, um abraço, bons estudos.